Engels, em seu último escrito, intitulado O Socialismo Jurídico, defende que a luta política no campo institucional, ou seja, jurídica e constitucional, não é capaz de romper com as estruturas do Estado e promover solidariedade e igualdade entre as classes. No ano em que se completa 50 anos do fim da experiência chilena da tentativa de implementação do socialismo pela via institucional, o caso chileno do governo socialista de Salvador Allende é um exemplo a confirmar a tese de Engels da impossibilidade do socialismo pela via eleitoral, pois todas as conquistas promovidas pelo governo de Allende entre os anos de 1970 a 73 chegou ao fim quando, em 11 de setembro de 1973, os Estados Unidos e seus aliados chilenos cercaram o Palácio La Moneda, sede do governo chileno, e assassinaram Salvador Allende, impondo uma sanguinária ditadura naquele país. Neste vídeo acompanha a reflexão sobre os limites do socialismo a partir da via institucional, ou seja, a partir da conquista de direitos dentro dos limites do Estado de Direito, na América Latina, a partir do caso chileno e do atual momento da esquerda no mundo, dominado pelo neoliberalismo. Segundo o professor Eli Sader, na América Latina, a estratégia das frentes populares, aprovada nos anos de 1930 pelos partidos comunistas, representou uma ruptura com a clássica linha insurrecional do movimento comunista internacional. Ela propunha uma estratégia de alianças com setores da burguesia industrial e uma evolução econômica social por etapas. Segundo essa concepção, a luta pelo socialismo na periferia do capitalismo deveria passar anteriormente pela etapa nacional e antifeudal. Na mesma década, os governos das frentes populares antifascistas na Espanha, na França e no Chile eram expressões dessa estratégia, que se manteve como linha oficial dos partidos comunistas, sendo adotada também pelos partidos socialistas. Contudo, após as frentes populares antifascistas, até a vitória eleitoral de Salvador Allende e da Unidade Popular no Chile em 1970, não houve novos governos que se propusessem a realizar a transição institucional nos modos pregados pelos partidos comunistas. O Chile, que já havia tido um governo de frente ampla, acabou sendo o único país no mundo que viveu uma experiência de tentativa de transição institucional ao socialismo. Allende venceu após 3 tentativas anteriores, apoiado na coalizão dos partidos socialistas e comunistas. Ascendeu na contracorrente da esquerda dominante no continente, que na maioria dos países apoiava a guerrilha. Ainda por cima, chegou ao poder quando vários países do Cone Sul já se encontravam sob ditaduras militares. O programa do governo de Allende não obedecia integralmente à linha predominante na esquerda internacional, porque, embora se apoiasse na luta institucional, buscava a transição para o socialismo sem passar por uma etapa intermediária de desenvolvimento do capitalismo. Ou seja, era um programa antimonopolista que previa a nacionalização das 150 principais empresas privadas, dando início à hegemonia do planejamento estatal da economia, considerado o eixo central da construção do socialismo. A escolha da via legal baseou-se na confiança decorrente da longa tradição democrática do país, que tiveram uma evolução sem rupturas por quase um século e meio, com apenas 2 momentos de regimes de força. Desde os anos de 1930, o Chile vivia uma situação de instabilidade institucional e dos partidos comunistas e socialistas já haviam participado, por meio da Central Sindical, do governo da Frente Popular. A estratégia da esquerda chilena era de avançar gradualmente até a socialização da economia. A vitória eleitoral de Allende, no entanto, fora pela estreita margem de 36% dos votos e teve de ser ratificado pelo Congresso, onde a Unidade Popular detinha representação ainda menor. Eleito com um programa radical de ruptura com o capitalismo, Allende foi obrigado a enfrentar a maioria parlamentar, a justiça, a burocracia estatal e a alta oficialidade das Forças Armadas, construída pelo sistema político vigente, que não previa a possibilidade de transição a nenhum outro tipo de sociedade. Rapidamente, os obstáculos políticos e institucionais começaram a bloquear o projeto de mudanças proposto pela Frente Ampla, comandada por Salvador Allende. A reação ao programa de Allende vem pelos setores da classe média e da burguesia, que mobilizaram contra a carestia. Grandes empresários pararam e boicotaram a produção, embora os trabalhadores tivessem iniciado a ocupação das empresas para forçá-las a produzir, depararam com a justiça, que ordenava a desocupação das indústrias. Para enfrentar esses obstáculos, o governo procurou cooptar até mesmo os oficiais comprometidos com os planos golpistas, como Augusto Pinochet, que, como ministro do Exército, comandou a subversão militar. A Unidade Popular dividiu-se diante do dilema entre radicalizar o processo
ou ampliar a aliança política. Alguns defendiam as ações eficazes contra os golpistas e o aprofundamento do programa político, para o que contava com o apoio do movimento de esquerda revolucionário e de uma parte do Partido Socialista. Outros defendiam dar um passo atrás, construindo aliança ainda mais ampla com setores da oposição de centro do Partido Democrata Cristão. Além de optou pela segunda alternativa, que não teve tempo de ser testada. O golpe militar de 11 de setembro de 1973 destruiu a primeira tentativa institucional de transição ao socialismo na América Latina pela via institucional.